Pessoal, eu estava aqui me apresentando inicialmente, né? Eu sou o Pedro, sou analista de RH aqui na Levt, faço parte do time de DHO junto com a Patrícia, que está aqui conosco também. E eu queria explicar para vocês um pouquinho da origem da Levt, né? Das origens da empresa. Bom, nós nascemos de uma parceria com a Seidel, que é outra empresa de tecnologia aqui de BH, que eu imagino que muitos de vocês devem conhecer também, né? E a Seidel desenvolveu um produto que é um software chamado Seidel One, que a gente consegue unificar no mesmo lugar várias soluções relacionadas à transformação digital. Então a gente oferece o Seidel, né? O Seidel One oferece soluções de billing, que é o controle de cobranças. A gente cria plataformas de e-commerce, a gente consegue criar uma plataforma de analytics com dashboards e com funil de recrutamento e seleção, né, para o time de RH, BPM, enfim, uma série de coisas, né? E ao longo desses 20 anos de Saido, eles ficam focados no produto, né, em aperfeiçoar essas funcionalidades que já existem e de criar funcionalidades novas, certo? E aonde que entra a Levt nessa história? Nós somos a empresa que atua em parceria com eles, responsável por prestar o serviço de desenhar e de implementar essa plataforma de acordo com o que o cliente entende que é cabível para a realidade dele. Então, a gente consegue personalizar e direcionar de acordo com aquilo que o cliente precisa, né? Então, a gente tem a Sidle focada no produto e a gente tem a Levt focada no serviço, tá? E uh, a gente nasceu, né? A Levt é uma empresa que nasceu há 5 anos, em Juiz de Fora, e desde então, né, nesses 5 anos de existência, a gente cresceu mais de 30 vezes, né? Hoje a gente está chegando próximo a 500 colaboradores e com ótimas expectativas de crescimento para o futuro. Então, eu falei para vocês que a nossa origem foi lá em Juiz de Fora, né? E depois expandimos aqui para BH, mas temos polos de atuação também em Viçosa, Itajubá e Lavras. E como eu falei para vocês, né, a gente trabalha com o Sidon One, e o Sidon One, pelo fato dele ser muito personalizável e ser muito abrangente, a gente consegue atender uma parcela significativa de mercado. E a gente abrange aqui no nosso portfólio de clientes empresas de grande porte, dos mais diversos nichos. E aqui a gente trouxe um pequeno recorte para vocês, só para dar essa visão, né, do quão abrangente é o nosso serviço. Então, no nosso portfólio de clientes, a gente tem o Grupo Aloha, que é um grupo de telecomunicações. Eles foram nossos primeiros clientes, então a gente considera que é o nosso primeiro case de sucesso, né? Começaram lá com um time pequeno em 2020 e hoje são um dos nossos maiores times com várias frentes de atuação. A gente tem empresas do ramo de segurança eletrônica, como a Emive, a gente tem seguradora, como a Porto, empresas do ramo automotivo, aqui eu cito a Stellantis, tem hospitais como o Mater Dei, bancos, aqui o Inter e o BS2. A gente atende também, pessoal, não só empresas privadas, mas a gente está presente no mundo público também. A Prefeitura de BH usa o Sidle One, né? E a gente presta serviço para eles. A gente tem Petrobras, Eletrobras, enfim, tá? Aqui um pequeno recorte, só para vocês terem um pouco de noção da amplitude e da complexidade do trabalho que a gente desenvolve aqui. E aí, coisas legais de estar na Levt, de trabalhar conosco, pessoal. Vocês com certeza já ouviram falar da certificação GPTW. Para quem não sabe exatamente como que funciona, né, e da credibilidade que tem a certificação, a gente roda um formulário até bem extenso, que é gerado pela própria empresa certificadora, né? E as respostas a esse questionário é feito internamente pela Levt de forma totalmente anônima e independente. Essas respostas são enviadas diretamente para a empresa certificadora. Eles fazem lá um compilado desses dados e trazem para nós alguns resultados interessantes, né, que permite até ações do RH em diversas frentes, mas trazem também um patamar de satisfação das pessoas que estão conosco, né? E a gente alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o patamar de 94% de colaboradores da Levt, dizendo que é um ótimo lugar para trabalhar. E a gente pensando nisso no universo de quase 500 pessoas,
é um marco bem considerável, né? Mais ainda se a gente pensar que a média de aprovação a nível América Latina é de 70%, que é inclusive o corte que eles consideram para certificar, mas a gente está bem acima desse patamar, né? E para não me deixar mentir também, a gente tem uma avaliação feita pelo Glassdoor. Glassdoor, para quem não conhece, é uma ferramenta que recebe avaliação de colaboradores ou ex-colaboradores, né? Eles avaliam a experiência deles na empresa, em várias empresas, e também chega de forma anônima, né? Então, não tem nenhum tipo de controle. Então, as coisas que aparecem lá são de fato muito espontâneas. E a gente tem uma média de notas de 4,7, de 5 no total, né? De pessoas avaliando a Left no mercado, pessoas de mercado que já estiveram conosco. A gente também está bem acima da média da plataforma, que é de 3,9, e a gente tem um índice de 100% das pessoas que avaliaram a Left através da plataforma, recomendando a empresa a um amigo, tá? E o objetivo que a gente tem, pessoal, né, igual eu falei, de ser uma empresa do ramo da tecnologia, é de ser referência em transformação digital no mercado. E a gente caminha realmente a passos largos para atingir esse objetivo em escala nacional, tá? O que que a gente tem como grandes valores, né, que quem está aqui dentro encontra de maneira muito forte? Autogestão, né? A gente acredita que cada um é responsável pelo gerenciamento de sua própria carreira, né? Claro que com todo o suporte, claro que com todo o auxílio, mas a gente não faz microgerenciamento internamente, né? Então, cada um livre para conduzir a sua carreira com todo o suporte. Qualidade, que é um valor que a gente não abre mão de forma alguma, né? A gente vem ganhando mais, cada vez mais espaço no mercado e vem atingindo níveis de satisfação altos, inclusive de clientes, por conta do grande destaque que a gente dá a essa parte de qualidade. Transparência, e aqui eu digo que é um valor que se refere não só nas relações internas da Levt, e aí tanto de liderança com colaboradores, dos colaboradores entre si, mas também da Levt em relação aos clientes, né? Então, os clientes conseguem acompanhar os projetos em tempo real, eles conseguem identificar o que está funcionando, o que precisa de um reajuste, né? Estimativa de prazo, a gente faz de maneira muito transparente. O cliente participa desse dia a dia e a gente faz questão que essa relação seja de muita transparência, o que gera confiança, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Left em outros contextos ou se conhece alguém que trabalha aqui conosco, mas eu destaco como um grande valor nosso a colaboração, né? Então, a gente tem uma cultura de ajuda, de apoio, de suporte, de foco na pessoa muito grande, né? O que cria um cenário muito propício ao desenvolvimento, principalmente de quem está ingressando no mercado de trabalho, né? Que precisa de uma orientação, de direcionamento, de um suporte, né? E de um horizonte de crescimento interessante. Prova disso, né? O foco que a gente tem nos colaboradores. Aqui eu trouxe alguns aspectos para vocês. A Universidade Left é uma plataforma interna que a gente junta alguns cursos relacionados tanto a soft skills quanto a habilidades técnicas também. Então, a gente tem à disposição uma série de temas que as próprias pessoas da Left ministram, né, de treinamentos e de outras coisas relacionadas ao desenvolvimento. A gente tem um direcionamento para os trainees, né, que, claro, tem toda uma parte teórica para acompanhar a nossa plataforma, né, entender como ela funciona, mas um treinamento on the job também na prática, que conta com suporte próximo das lideranças e do RH, né? Políticas de aprimoramento, né? A gente sabe que vocês estão aí na caminhada de estudos, e a gente quer incentivar que isso aconteça mesmo após a graduação. Então, existem incentivos, até financeiros mesmo, a realização de pós-graduações ou certificados, cursos de curta duração, enfim, né? A gente estimula e prepara as lideranças para oferecer feedback em tempo real. Então, o trainee, né, consegue entender o que está bom na sua entrega e o que precisa melhorar e quais são os caminhos para isso, né? E tudo isso é consolidado, que a gente até reformulou recentemente, ficou muito bacana, que é o nosso plano de desenvolvimento individual,
Ele consiste em um feedback 360 mesmo, que a gente coleta com pares, com lideranças, e a gente prepara um material, uma análise, né? E a partir daquilo que o colaborador quer, que ele pensa em relação ao desenvolvimento de carreira, e aquilo que a Left também, né, espera que ela pode oferecer, uma trilha, né, de desenvolvimento e acompanhamento até chegar ao objetivo final. E aí, então, né, a gente chega nesse momento atual, nessa parceria que nos enriquece muito, né, que a gente fica muito feliz de fazer parte e que a gente espera que vocês também aproveitem o máximo possível, né, que a Levt vai direcionar isso e ao final, pessoal, a gente vai ter participação de outros colaboradores aqui também, que vão oferecer um conhecimento de ordem mais técnica e de ordem até de processo de seleção, né, de direcionamento de currículo, essas coisas, mas ao final, né, quem se der bem nessa jornada vai ser indicado a participar do nosso processo seletivo, né, e a gente sabe o peso que uma boa indicação tem para chegar até o final, tá bom? Deixei aqui até meu e-mail para caso alguém queira tirar alguma dúvida em relação à Levit, em relação ao RH, eu fico à disposição. Tentei falar rapidinho aqui para não pegar muito tempo, eu sei que tem muita informação para vir aí, pessoal, mas estou à disposição para qualquer dúvida que tiver. E Patrícia, se eu tiver esquecido, pulado alguma coisa, fica à vontade para me complementar. Certíssimo, Pedro. Obrigada pela apresentação. Acho que deu para esclarecer e também dar um gostinho mais da Levit, né? Assim, galera, a Levit foi uma parceria, assim, muito importante para a gente. Já é uma... A ideia do Journey sempre foi algo muito elaborado, mas faltava alguém que falasse assim, não, eu acredito em vocês, vamos que dá certo. E a Levit foi essa pessoa, foi essa empresa que fez isso com a gente. Então, assim, o Pedro deu até um spoilerzinho do que vai vir, mas vai ter conversa vai ter conversa de papo tech com o pessoal da Levit, vai ter papo de carreiras também com o pessoal da Levit, fora as inúmeras participações que pode haver, que eles também estão à disposição de ter esse contato, essa troca com vocês. Eu vou começar apresentando para vocês entenderem em si como vai funcionar essa jornada. E eu peço que vocês me confirmem se vocês estão vendo a tela, para a gente poder dar continuidade. Certinho? Perfeito, Lara. Beleza. Então, acho que vocês já estão sendo bombardeados de informações e de publicações faz um tempo sobre Journey Backend. Mas o que é o Journey e o que vai ser esse Journey Backend? O Journey Backend é nada mais do que uma proposta feita junto com a Left, o que o Pedro acabou de apresentar, junto com a Bitec, que é um projeto de extensão, que o Romeu falou um pouquinho para a gente. O projeto de back-end nasce de uma necessidade da própria Levit para poder ensinar e capacitar alunos com essa área de conhecimento tão importante para a área de tecnologia. Mas antes de falar um pouquinho sobre o Journey Backend, eu quero mostrar para vocês o que é o Journey e como que ele surgiu. No caso, ele é um desafio em si para poder capacitar pessoas, trazendo as pessoas da sala de aula para o mundo real. Por quê? Mas por que isso? Por que a gente propõe isso? E por que ele difere de uma sala de aula ou de um curso online? Qual que é a nossa proposta e por que a gente quer trazê-la para vocês? Atualmente, a gente tem inúmeros gaps no mercado. A gente tem um completo desalinhamento entre a formação acadêmica e o mercado. Ou seja, muitas coisas que a gente aprende na faculdade não são exercidas no mercado de trabalho. Ou também tem a ausência de formações dentro do mercado acadêmico para poder servir para esse mercado de trabalho. Ou seja, alunos saem muito bem formados, com inúmeros quesitos, mas quando chegam no mercado não tem soft skills suficientes ou também hard skills. Então, a gente tem essa dificuldade de desenvolvimento para esses dois quesitos e uma ausência também dessa experiência prática relevante. Sorte a nossa que a gente tem inúmeras extensões ou projetos que podem influenciar a gente para poder fazer isso. Os alunos da Bitec que estão aqui presentes hoje nessa reunião podem falar muito bem disso, que é o que a gente vem praticando dia após dia em inúmeros projetos que a gente faz. Mas não é todo mundo que consegue ter isso. Eu sei que tem muitas pessoas que nem são em si de BH, que não são da PUC Minas, e sentem essa falta dentro da universidade, dentro do curso técnico de vocês. E é daí que vem essa iniciativa da Bitec. Por que não tornar isso mais justo para todo mundo? Por que não levar isso para mais pessoas? A gente tem também uma grande dificuldade de transição da teoria para a prática e uma carência de trilhas personalizadas para aprendizado. Então, é daí que nasce a Bitec Journey. Ou seja, as empresas, como a Levit, precisam de talentos, e já estudantes precisam de prática. É daí que nasce a Bitec Journey para ser a solução,
que vai juntar esses dois quesitos e tornar o profissional que acaba de sair da faculdade, ou que está nesse processo formativo ainda, de se tornar um bom profissional e alinhado às práticas de mercado. Ou seja, esse é o BTech Journey, uma jornada de aprendizado personalizada, que ela vai poder tanto ensinar esse aluno, tanto fazer esse processo de capacitação, tanto quanto selecionar ele para um cunho específico. Nesse caso, a gente tem a parceria da Left, uma empresa muito renomada aqui na região de Belo Horizonte, e também nas regiões próximas daqui, e que necessita constantemente profissionais. E uma queixa deles é que tem muitos profissionais ainda que não têm esse quesito técnico tão bem aprimorado, ou fazem processos seletivos em que pode ter essa dificuldade de encontrar esse profissional ideal. E normalmente a gente não vai encontrar esse profissional ideal porque a própria academia não colabora para esse quesito. Então, daí que nasce a BTech Journey para poder capacitar e também selecionar esse aluno para poder passar por processos seletivos dentro de empresas como a Left, nesse caso. Acho que deu para esclarecer um pouquinho do que seria a Left, então nada melhor do que começar a falar sobre ela. O BTech Journey ele apresenta uma metodologia de aprendizado evolutivo, ou seja, cada participante evolui suas habilidades de forma progressiva. Beleza, que a gente vai estar rodando as etapas em fluxos determinados. Tal dia começa, tal dia termina, mas a ideia é que vocês se sintam livres para poder aprender conforme vocês quiserem, na forma como vocês identificarem esse aprendizado. Porque a gente vai ter muita iniciativa ainda que vai conseguir colocar vocês ou levar vocês para outros projetos, para outras empresas, para vocês continuarem com a gente. E um quesito principal da BTech Journey é o projeto orientado a problemas. Vocês não vão receber conteúdos por si só. A ideia é que vocês busquem conteúdos a partir de uma necessidade. A gente tem uma sala com mais de 200 pessoas, e tem gente aqui que nunca mexeu com back, que já mexeu com back inúmeras vezes. Hoje a gente está começando a computação agora. Então, em vez de eu dar para todo mundo a mesma trilha de aprendizado, por que não oferecer para ele uma atividade e ele ver do que ele precisa aprender para poder desenvolver ela? Então, é dessa maneira como a gente funciona. Vocês sempre vão receber uma atividade a priori para poder entender. Eu preciso fazer A e B. A eu sei, B eu desconheço. Então, vocês vão partir para aquilo que você desconhece através de materiais, curadorias, conteúdos feitos pela BTech, para poder aprender um pouco mais. E é daí que vem esse conceito de projeto orientado a problemas. O que a gente utiliza para fazer tudo isso são 3 plataformas principais. E é aqui que eu quero chamar algum pessoal para poder falar. A princípio, a gente utiliza o Canvas, para poder fornecer toda essa base teórica que vocês vão precisar, seja nas atividades, que seja nas tarefas a serem feitas, que seja nos hands-ons, que seja nos desafios propostos. Aqui no Canvas, vocês vão ter toda a trilha de aprendizado para vocês. Então, se tiver faltando algum conteúdo, algum link que não está lá, vocês podem até recorrer a gente, porque deve estar lá. É lá que vocês devem procurar os conteúdos, procurar os vídeos, procurar as atividades, é lá que vai estar totalmente orientado. E aqui a gente encontra uma curadoria de conteúdos, vídeos feitos pela própria VTech Network e um teste muito importante para vocês, que são nomeados como teste de seus conhecimentos. E para que eles servem? Eu peço a atenção de vocês nesse momento. Os testes de conhecimentos são nada mais do que testes informativos para vocês. A gente espera, por esse fator mesmo de vocês, da gente ter uma gama de alunos muito, muito variada, que vocês entrem nesses testes de conhecimento e façam, e verifiquem o que você errou, o que você acertou, e que seja de maneira livre. Recorrer a IA, recorrer a inteligência artificial, recorrer a ferramentas que possam auxiliar vocês, é válido, sempre vai ser válido vocês utilizarem. Só que o intuito não é esse, é vocês verem o que vocês estão falhando, o que vocês estão precisando melhorar. E por aí que chama, teste de seus conhecimentos. Eles são formativos e formativos para o conhecimento de vocês. E lá no Canvas vocês vão encontrar todos eles. Além disso, a gente vai ter todas as orientações e notas dessas entregas feitas por vocês. Agora, eu quero chamar uma pessoa que, assim, está sendo o nosso alicerce principal dentro dessa jornada, que é o meu colega de trabalho, colega nosso, que é o Arthur. E ele que está guiando toda essa parte de tarefas e correções. Arthur, se você quiser abrir a câmera e falar um pouquinho para a gente. E aí, pessoal, tudo jóia? Tá dando para me ouvir tranquilo? Ouvir e ver, perfeitamente. Perfeito. Mário, obrigado pelos elogios. A Mari falou, gente, da questão do aprendizado baseado em problemas, né, que é um ponto muito forte das nossas jornadas. Então, a gente não podia deixar de utilizar uma ferramenta que consegue trabalhar com isso com maestria, que é o GitHub.
Não sei se vocês sabem, mas o GitHub Classroom ele permite com que você tenha salas e dentro dessas salas tem atividades que conseguem ser monitoradas ali por professores, você consegue estabelecer as regras daquela atividade. Então, essa é a plataforma, o ambiente que a gente realmente vai usar para trabalhar com a prática em cima das atividades que a gente estiver fazendo para cada etapa. Perfeito? Uma coisa que é muito bacana, assim, que virou um dos produtos principais do Journey e é fruto realmente da essência do WebTech, que é realmente você chegar com um projeto que você quer brincar e ali você começar a trabalhar nele, ver ele crescer, é o AutoGrader, que ele basicamente é uma ferramenta que vai permitir vocês de terem feedbacks quase que imediatos em relação a uma submissão que vocês enviarem. Então, assim, a gente tem muito orgulho em dizer que é uma ferramenta nossa, nativa da WebTech. Eu venho liderando o desenvolvimento dessa ferramenta e está sendo, assim, muito legal ver ela crescendo e desenvolvendo cada vez mais. Agora, para essa jornada, a gente implementou, então, o feedback gerado por IA. Então, agora a gente pode falar que o AutoGrader ele é AI-powered, né? E a gente tem muito orgulho de dizer que é uma ferramenta nossa, e também a gente não tem medo de falar que ela não é perfeita. Então, algum momento ela pode dar um erro, ela não vai substituir completamente todas as correções que podem ser feitas, e para isso que a gente vai falar um pouco das guildas mais para frente, mas que vai ajudar muito vocês a entenderem uma coisa que a gente sempre tenta deixar muito claro: o protagonista das jornadas são vocês. Então, o objetivo vai fazer com que vocês sejam os principais agentes dessa jornada, com que vocês sejam as pessoas que vão sair aprendendo e com diversas oportunidades para aplicação. Então, basicamente é isso. Ela vai ajudar vocês a identificarem ali por conta própria o tipo de coisa que você errou, o tipo de coisa que você fez e que é estimulado a você continuar fazendo nas aplicações ou em qualquer tipo de coisa que você estiver fazendo para uma atividade. O Romeu fala um negócio que é muito legal. Ela te ajuda a aprender. Então, você tem ali um monitor sempre do seu lado, que vai estar sempre fornecendo feedbacks confiáveis em relação a uma submissão que você fez. Mas, no entanto, se tiver alguma dúvida, se tiver algum erro, por ela não ser perfeita, a gente está aqui com vocês, a gente está preparado ali a disponibilizar, a gente vai estar disponível para qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Perfeito, Arthur, perfeito. O Arthur, ele disse uma das coisas principais. E eu queria alertar vocês que, assim, pode imaginar que é um processo de correção, só um processo de correção. Mas ele entra muito naquilo que o Arthur falou, que é um processo de orientação. Às vezes a gente fica, muitos aqui são estudantes, mas às vezes a gente fica frustrado por não ter a correção daquela atividade, daquela prova quando a gente precisa, ou quando a gente está querendo entender sobre o conteúdo a mais. Então, o intuito do AutoGrader é que vocês tenham um professor particular a todo momento. Ou seja, que vocês enviem atividade inúmeras vezes, a quantidade de vezes que vocês quiserem, que vocês vão ter novas correções e novos feedbacks daquilo que vocês fizeram. Então, lá, vocês vão ter alertas sobre coisas que vocês podem estar errando e conteúdos para vocês, para assim vocês irem atrás dos conteúdos e buscar esse aprimoramento. Então, assim, pode ter erros técnicos, mas a gente pede sempre que vocês fiquem atentos e nos direcionem caso isso aconteça. E, principalmente, não só nos direcionem. A gente está sempre fazendo esse acompanhamento com vocês, eu, Romeu, Arthur, Lívia, Ana, mas a gente tem um time à parte para poder auxiliar vocês. Que, nesse caso, é o pessoal da guilda, está completamente ligado com a nossa plataforma, que é o Discord. A gente tem algumas pessoas do time da guilda aqui, como o Arthur Bom Tempo, Arthur Dumont, o Davi também está aqui. Então, assim, eu queria convidar vocês, aí vocês combinam quem que vai falar primeiro, mas para poder falar um pouquinho dessa guilda, do que vocês estão planejando fazer, o que vocês imaginam, para poder trazer o pessoal para perto da gente. Alô, pessoal? Eu posso falar aí. Tá dando para ouvir? Perfeitamente, Arthur. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Eu sou o Arthur Bom Tempo. Já até me apresentei lá no servidor também, né? Estou aqui para poder cooperar com vocês também, né? Como membro da guilda. Sou desenvolvedor aí há 4 anos, estou fazendo engenharia na PUC. E então estou aqui à disposição para poder ajudar com vocês. Qualquer coisa é só chamar. Beleza? Fala, pessoal.
Como o Arthur já falou, nós somos aqui do membro da guilda de back-end. Vamos estar aqui para auxiliar vocês, tirar dúvidas, marcar uma conversa, poder estar ajudando nesse momento aqui, poder fazer esse momento de aprendizado ser gratificante para vocês. E como eu já me apresentei um pouco lá na guilda, os demais membros também se apresentaram, e só desejar a vocês boa sorte e um grande momento de aprendizado. Grandíssimo Dumont. Ele está por aqui? Mari, ele foi falar, mas o microfone dele deu problema. Eu vi aqui que ele abriu o microfone, ele acabou de mandar aqui. Aqui, ó, ele pediu para entrar de novo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou aceitar ele aqui e ver se agora vai dar certo. Pera aí. Arthur, consegue falar agora? Tá liberado. Parece que não tá funcionando mesmo. Ah, tranquilo. Tranquilo. Vou dar continuidade por aqui. Dumont, se em algum momento der certo, você só pode abrir teu áudio direto que você fala pra gente um pouquinho. Mas, enfim, galera, o que eu queria que vocês conhecessem o pessoal é para vocês terem intimidade suficiente para poder chamar eles. Por quê? O que é a guilda? A guilda é nada mais do que o nosso pilar de comunicação e ambiente de tirar dúvidas. Ou seja, a gente vai dar aqui workshops, aulas gravadas, materiais... Oi. Alô? Agora sim? Agora foi. Então, agora sim, tudo certo, sem nenhum problema. Nenhum problema. Bom, boa noite todo mundo. Eu sou o Arthur Drummond, vou estar na guilda aqui com vocês. Eu não peguei muito as falas dos meninos aí, mas, bom, eu vou estar na guilda com o resto do pessoal. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para vocês, porque a guilda ela vai trazer para a jornada, para o Journey, um elemento que, para mim, é o meu favorito da Webtech, que é a comunidade, que é estar com pessoas que estão buscando progresso profissional, buscando conhecimento, buscando crescimento, e isso faz uma diferença muito grande mesmo. Então, a guilda vai ser um espaço para vocês compartilharem as experiências de vocês, abordagens, maneiras de pensar diferentes, e um contato com a gente para tirar dúvidas. A gente vai fazer postagem de conteúdos relevantes para vocês, e eu acho que é um espaço que vai ser de grande proveito para todo mundo. Perfeito. O Arthur falou muitíssimo bem o que eu estou tentando definir para vocês, que é exatamente isso. Às vezes a gente vai ver uma aula e vai ter alguma dúvida. Vocês vão pensar, com quem que eu recorro? O que que eu faço? Então, o intuito é justamente a guilda existir para ser esse suporte. Mas, para além disso, algo que a gente tem muito aqui dentro é o quesito comunidade. E a gente espera que vocês, como pessoas que estão dentro desse processo, se tornem membros de uma comunidade também, e que vocês se sintam pertencidos a isso. Então, para isso que a gente criou a guilda. A guilda é o momento que vocês podem tirar suas dúvidas, trazer conteúdos novos, conversar, falar sobre a vida, ter essa conexão com essas pessoas, mas especialmente crescer tecnicamente. Então, é daí que vem os membros da guilda. Tem mais 2 ou 3 pessoas que são membros da guilda também, mas eu tenho certeza que vocês vão estar muito bem servidos. Por lá, além dos meninos responderem às dúvidas recorrentes de vocês, eles vão propor conteúdos novos que não estão dentro do que a gente oferece, por exemplo, dentro do Canvas, algo que eles mesmos, como alunos, querem oferecer para vocês, além de desafios que eles podem propor, falar para a galera fazer algum código, fazer algo, pesquisar sobre tal ferramenta. Então, o intuito deles é ser esse suporte para vocês. Dessa forma, a gente conclui os nossos 3 pilares, que é o Canvas, que vai ser essa ferramenta de base teórica, o GitHub, que vai ser um ambiente de prática, e o Discord, que é comunicação. Então, tem seus logins dentro dessas 3 plataformas. A gente já enviou para vocês no canal de comunicação, no e-mail, o login do Canvas, o login do GitHub e do Discord, eles são inseridos dentro do Canvas, o do GitHub nas orientações, o do Discord vai estar disponível em cada tarefa de vocês, já que ela é correspondente a essa tarefa. Agora, enfim, como vai funcionar a nossa jornada? A gente falou muito sobre as jornadas em si,
Mas como que vai ser a nossa? Essa que a gente está aprendendo hoje. Ela vai ser dividida em 4 etapas. E ela vai ter duração de média de 1 mês e meio. Ela vai funcionar em 4 etapas de conteúdos. E no final dessa 4ª etapa, vocês podem ser chamados para poder participar do processo seletivo com a LECT. Explicando um pouquinho dessas 4 etapas, a primeira delas é explorando as raízes do back-end. Vocês vão entender os principais conceitos e se inserir lá dentro mesmo. Entendendo um pouquinho sobre o Node, entendendo um pouco sobre as ferramentas e sendo, sinceramente, um pouco mais rudimentar. Para quem nunca mexeu com back, tem ferramentas muito modernas, mas a gente quer que vocês aprendam desde o básico. Como que é feita uma API, como que é feito a geração de arquivos estáticos, coisas bem básicas. Na etapa 2, vocês vão começar a mexer com API REST e armazenamento em memória, sem banco de dados ainda. Etapa 3 seria o uso da persistência de dados com banco de dados e criação delas com o PostgreSQL. Na etapa 4, em si, vocês já estariam voando, vão estar voando, no caso, mexendo um pouco com segurança, autenticação e com essa API completa que vocês desenvolveram durante essas 3 etapas anteriores. Etapa 1, ela é muito do que eu disse. E aqui a gente está marcando os principais pontos dela e com as datas correspondentes. Eu quero lembrar e alertar vocês que isso aqui está tudo dentro do Canvas. Então, verifiquem por lá também, caso houver alguma dúvida, ou pode procurar a gente para poder tirar as dúvidas que podem ocorrer em vocês. A abertura está acontecendo exatamente agora, e a gente está apresentando a vocês essa estrutura da jornada, seus principais conceitos, e vai introduzir vocês, para colocar vocês dentro dessa caixinha de Journey Backend. O hands-on vai ser feito pelo pessoal da Guilda, nessa quinta-feira, e vai ter os detalhes da implementação dessa primeira atividade que vocês vão ter que entregar. Lembrando, pessoal, que normalmente todas as nossas atividades vão acontecer no período das 7 às 9 horas, com a gravação. Então, caso você não consiga participar, fique tranquilo que isso vai estar gravado e vai estar disponível no Canvas também. As entregas, já a entrega que a gente vai fazer nesse hands-on, ela é uma aplicação muito básica, feita com Node Express, com geração de arquivos estáticos, templates, envios de dados e rota get. Se você quiser, Arthur, mostrar até um pouquinho para a gente do AutoGrader ou algo do tipo, como que funciona essa etapa, para eles ficarem bem familiarizados com essa entrega aí nesse ambiente que eles vão ter que fazer. Galera, eu acho que o importante aqui é deixar claro que vocês vão ter uma semana, né, para realizar essa entrega e vocês podem ir implementando e fazendo a atividade de modo progressivo até que realmente esse prazo se encerre e realmente como se vocês estivessem desenvolvendo um projeto do GitHub. Eu vou ver se eu consigo um exemplo aqui, mas basicamente a forma com que você vai receber o seu feedback no seu repositório é muito tranquilo. E sempre que você faz um push, né, sempre que você envia para o remoto, você vai receber então um arquivo, né, chamado relatório no seu repositório. E ali você vai conseguir ver o que foi detectado na sua atividade de bom ou de ruim. Deixa eu compartilhar essa janela aqui rapidinho, então, só para ter um exemplo mais prático de como é que funciona. Então, assim, o que é importante deixar claro aqui é que claro que, por exemplo, quando você for fazer, por exemplo, um primeiro push com só metade do sistema pronto, a sua nota não vai ser tão boa, porque ele vai estar verificando por uma atividade final. Então, são coisas que você tem que ficar atento em relação a isso. Mas eu acho... Oi? Interromper, Arthur? Desculpa até te interromper, mas eu acho esse processo progressivo até importante para vocês, para durante o momento que vocês estiverem executando tudo isso, vocês verem uma pequena implementação que vocês fizeram, dá para melhorar isso. Então, no momento que vocês vão ter esses feedbacks parciais, vocês já vão conseguindo evoluir mais o projeto de vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui? Perfeito. Aqui, por exemplo, galera, já tenho até um spoiler aqui de um pouco de como é que vai ser essa atividade prática, né, dessa primeira etapa. A gente vai dar mais detalhes, inclusive materiais complementares que eu e a Mari fizemos para conseguir auxiliar vocês a desenvolver. E a gente vê aqui que realmente sempre que eu faço um push, eu recebo um commit do próprio GitHub Actions Bot, que ele faz aqui um relatório aqui falando quais foram os erros detectados, uma análise geral, sugestões de melhoria e uma nota final. Então, assim, é uma coisa muito bacana, vocês vão ter acesso completo a isso. Essa entrega, essa primeira etapa, ela é muito tranquila e vai ser mais para a gente realmente conseguir se familiarizar com esse ambiente de desenvolvimento do Node, do Express, e entender os conceitos básicos mesmo do back-end
Arthur, pode voltar a transmitir, que eu vou falar mais um pouquinho sobre o autograder para eles. Peraí, rapidinho. Tá vendo? Sim. O Arthur falou sobre muito como o autograder vai funcionar. E um detalhe que eu peço que vocês entendam é, vai relatar para mim, por favor. Ele vai ter uma nota final. E essa nota final, a gente tem pontos que são de penalidades, pontos que são obrigatórios, que vocês devem cumprir, e alguns pontos que são bônus. A gente não conta qual que é os bônus, então, às vezes vocês vão ganhar ele sem saber, porque não é o contado que a gente espera, e também vocês vão ter uma ajuda da IA para gerar esse relatório para vocês. Só que a gente tem um limite de créditos, então fiquem atentos a isso. Que nesse caso, galera, eu posso, tá? Então eu tô com 990 aqui, mas não é todo mundo que vai ter essa quantidade, não. Então fiquem só atentos a isso. Arthur, se você quiser pautar mais sobre a nota, acho até melhor, mas nem sempre a gente vai conseguir 100%. Isso é certo? Claro, os 100% vão verificar ali todos os pontos que são quase que obrigatórios no sistema. Anteriormente, inclusive, a gente tinha até uma implementação que ele chegava só a 80% da nota, mas agora é 100%. Mas ainda assim, nem sempre realmente a gente vai conseguir uma nota completa, tá? Então, assim, é importante que vocês façam uma atividade muito bem feita para conseguir a nota que vocês queiram, no caso 100. E pode também haver mais, né? Para passar o valor de 100%. Perfeito. Então, fiquem só atentos a isso. E qualquer dúvida também, novamente, vocês podem procurar a gente. Agora, se você quiser parar de transmitir, fique à vontade. Estão vendo a minha tela? Sim? Estão vendo a minha tela, pessoal? Tô vendo. Beleza. Obrigado. Então, basicamente, nessa primeira etapa, vocês vão ter que fazer uma entrega muito básica, com Node, Express, e essa geração de arquivos, template, envio de dados pela RotaGuest também. Eu não vou adentrar muito sobre a entrega, porque é tudo muito bem especificado no Canvas, no próprio Autograder, no próprio link do GitHub, e o Arthur falou algo muito importante, que ela vai durar uma semana. E ela vai durar uma semana, porque ela é realmente muito básica. E para vocês fazerem essa etapa, vocês têm uma série de conteúdos que vão estar disponibilizadas no próprio Canvas. A gente tem conteúdos de hands-on para uma atividade prática muito rápida, feito por mim e pelo Arthur, vídeo sobre protocolo HTTP, arquitetura do Node, módulos, Express, então vocês vão estar muito bem servidos de conteúdos próprios que a gente fez. Fora conteúdos de curadoria que a gente também realizou. Então, assim, consumam muito o que está lá, porque foi pensado e feito com muito carinho para vocês. A etapa 2, ela abrange semana que vem, então semana que vem, neste mesmo horário, a gente vai estar aqui fazendo a abertura dessa apresentação dessa etapa 2 e dando conteúdo base sobre API REST. O que vocês vão aprender nessa etapa 2? As primeiras etapas de API REST, só que em vez de mexer com armazenamento em memória, em vez de mexer com a persistência de dados, vocês vão mexer com armazenamento em memória de coisa bem simples, para vocês só entenderem o conceito da API REST, de protocolos e todo esse aspecto. A abertura acontece dia 14, das 7 às 9, da mesma maneira como acontece hoje. E a etapa 2, diferente da primeira, ela dura 2 semanas. Por isso que a gente vai ter 2 ativações. A primeira delas vai ser o Tira Dúvidas, que acontece no dia 17, na mesma semana da abertura dela, que é a Tira Dúvidas sobre os conteúdos gerais. Essa vai ser uma atividade feita pelos próprios membros da guilda. Ou seja, eles vão estar aqui para poder tirar dúvidas, promover conversas, e aí fica muito da escolha deles e também da participação de vocês como alunos. Na semana seguinte, na mesma quinta-feira, a gente tem um hands-on sobre a geração automática de documentos e padrões AES Swagger. E por que a gente está dando isso? Porque esses são conteúdos, entre aspas, extras. A gente não vai ter muito isso dentro do próprio conteúdo e normalmente não vai ser um workshop dado à parte. Então, a gente está gerando esse hands-on prático para vocês aprenderem. Já a entrega vai ser atividade feita no padrão REST com essa documentação Swagger. Tudo que vocês aprenderam durante essa jornada. E como no anterior, repleta de vídeos, curadoria de conteúdos, atividades e com interação dos membros da guilda, que vai ser o pilar essencial para vocês. Ela começa dia 14, termina dia 27, com a entrega da atividade final. Etapa 3, aí a gente troca
armazenamento em memória pela persistência de dados com banco de dados. A abertura se dá no dia 28, do mesmo horário, e com conteúdos base sobre persistência de dados, para quem nunca mexeu com isso, dando também um pouco sobre a modelagem do que poderia ser, algo que, para parte das pessoas, pode ser algo comum, mas podem ter pessoas que não tenham mexido ainda. Como dura 2 semanas também, a gente vai ter um hands-on e também um papo tech com um especialista da Levit, com a participação ativa deles em si. O hands-on, ele vai ter também um conteúdo extra para vocês de back-end. Docker não é um conteúdo de back-end, mas ele é um conteúdo essencial para um bom desenvolvedor, seja de back, seja de front, e um bom desenvolvedor atento às tendências do mercado. E essencial também para vocês poderem fazer as boas implementações. Ele vai ser um hands-on com a criação e configuração de containers com Docker, principalmente no quesito do PostgreSQL. Isso acontece no dia 31, também na quinta-feira, no mesmo horário. O Papo Tech vai ser promovido pela Levit com um especialista deles, trazendo em si conteúdo sobre tecnologia, sobre dicas, sobre uma conversa, um bate-papo em si. Que acontece na semana seguinte, no mesmo horário. Já a entrega, dessa vez, vocês mexeram com persistência de dados, com banco de dados, com o Docker. Então, o que vocês vão ter que entregar é nada mais do que essa geração de dados para essa base de dados. Então, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre migrations e seeds para esse acesso de dados, que vocês vão estar muito atentos nessa terceira etapa. Por fim, a nossa quarta etapa e a última vai ser a cereja do bolo. Vocês vão aprender sobre segurança, autenticação e fazer essa API completa. Lembrando que toda tarefa vai ser meio que complementar. E elas vão evoluindo, vai virando um megazord. Então, começa muito simplesinho na primeira etapa, vai evoluindo e vai tendo essa entrega final, uma aplicação completa, feita com segurança, com autenticação e com os principais quesitos de um bom desenvolvimento de tecnologia. Ela dura 2 semanas e acontece entre os dias 11 do 9 e do dia 25 do 9. Como sempre, a mesma abertura, só que nesse caso, dando conteúdo base sobre segurança. E como dura 2 semanas também, teremos o hands-on e um papo sobre carreiras. O hands-on, ele acontece para poder dar informações sobre DevOps. Também um conteúdo, digamos que extra, para um desenvolvedor back-end que vai estar se formando. Por lá, vocês vão aprender os pedaços das aplicações e utilizar elas nas suas vivências de aplicações que vocês podem ter futuramente. Também vai ser um hands-on promovido pela guilda back-end. E lembrando que todos esses hands-ons, eles podem e devem ter participação de outros membros da Abtec, de parceiros, de professores que estão inseridos nesse ecossistema da Abtec. Por fim, uma das últimas ativações que a gente vai ter vai ser um papo carreiras com o RH da Levit. Por lá, nesse encontro, a Levit vai trazer para a gente informações sobre carreira, sobre RH, como montar um bom currículo, como se destacar, quesitos que a gente normalmente fica com muita dúvida e é de bastante dificuldade para quem está iniciando o mercado neste atual momento. Ele acontece dia 21, também no mesmo horário. Já a entrega final vai ser atividade feita com login de usuário, senha, JWT, essa autenticação completa com uma API completa, dos principais moldes que um bom desenvolvedor de back-end deve seguir. Então, a gente chega no final da nossa apresentação com 2 links muito importantes para vocês, que é do Instagram da Abtec Network e também do LinkedIn da Abtec Network. No Instagram, vocês vão ter todas as informações que vocês vão precisar, que seja da Abtec, que seja dessa jornada de aprendizado, porque por lá a gente vai ter informações de quando acontecem nossas datas, as aberturas de novos eventos, de talvez eventos maiores, né, Romeu e Ana? E por lá que vocês vão conseguir manter atentos. Então, eu peço que vocês peguem o celular de vocês, escaneiem principalmente o Instagram, porque é lá que a gente está tendo a nossa comunicação principal e muito bem feita pela Ana. Depois que a gente acabar aqui, a Ana vai abrir para a gente uma caixinha de perguntas e tirar um pouco dessas dúvidas de vocês. Lembrando que parte delas já vão ser tiradas pelo formulário que a gente vai enviar para vocês e responder as dúvidas de vocês aqui. Mas caso sobre alguma dúvida, algum assunto, seja da Abtec, seja da jornada, seja da Levit, pode perguntar para a gente lá, que a gente vai fazer questão de responder vocês. E o LinkedIn é a rede social do mercado, né? Então, fiquem também muito atentos por lá, que tudo que está no Instagram está no LinkedIn, e assim por diante. Aqui também não poderia citar e falar sobre o Instagram e o LinkedIn da Levit. Essa empresa é tão parceira da gente, que está fazendo parte dessa jornada de aprendizado tão grande, tão gratificante para a gente,
não poderia deixar de ser citado aqui. Então, sigam também, acompanhem eles, que tenho certeza que vocês vão ter bastante conteúdo para poder consumir. Vou voltar, esperar uns minutinhos para vocês, tanto na Webtech quanto da Left. Ô Mari, também deixei aí um QR Code com um formulário de dúvidas para o pessoal responder. Então, na próxima página aí tem um formulário. E, gente, assim que acabar a reunião, eu vou postar um story de caixinha de perguntas aqui no Instagram do Webtech. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente no Instagram ou pode também responder o formulário lá do Google, que a gente vai estar pedindo e-mail de vocês e vai estar respondendo também. Então, se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade. E quem ainda não estiver no grupo do WhatsApp, tiver entrado aqui na reunião só pelo e-mail, no e-mail também tem um link de avisos para o grupo do WhatsApp. Então, entrem lá, porque em primeira mão as coisas são mais rápidas pelo WhatsApp. Então, a gente consegue mandar os avisos mais rápidos para vocês. Então, era isso. Acompanha no Instagram, a Left também. Todos os nossos eventos a gente divulga no Instagram, não só da jornada, mas os nossos workshops também, que os meninos aqui ministram. Então, acompanha lá em todas as redes e qualquer dúvida chama no Instagram ou no link do formulário que a Mari vai colocar aí na tela para vocês também. Esse aqui é o link do formulário. Pode falar, por favor. Posso falar uma coisinha? Por favor, Fábio. Gente, vocês perceberam o que é um projeto de extensão? Um projeto de extensão é onde o protagonismo é dos alunos, né? Então, eu fico muito feliz, né, de ver como que essa turma está conduzindo isso aí brilhantemente. Eu queria fazer algumas colocações muito importantes. A gente viu várias mensagens ali no chat do Perguntas e Respostas, eu respondi várias delas. Coloquei, inclusive, uma mensagem com todos os links, o link do Canvas, o link do WhatsApp, o link do Discord, o link do Instagram. Dei uma olhadinha lá, dei um joinha lá, só para eu saber quantas pessoas viram a mensagem. E eu queria dizer uma coisa muito importante, gente. O nosso objetivo com a jornada é que vocês, de fato, aprendam, tá? Não é ganhar o certificado, não é aprender a replicar código, colocar os códigos do ChatGPT para funcionar. Não, não é essa a nossa ideia. A ideia da jornada é você, de fato, aprender o que é cada coisa que está envolvida numa aplicação confiável, numa aplicação que vai resolver problemas, e você se tornando capaz de resolver esses problemas, você se tornando capaz de fazer essas coisas, né, elas acontecerem por meio aí da computação, você efetivamente vai conseguir um espaço nas boas empresas. A gente está trazendo uma dessas grandes empresas aí que a gente sabe que proporciona um ambiente fantástico para vocês. A Levity, né, é uma empresa que faz parte do Great Place to Work. Para quem não conhece, né, o GPTW é um grande lugar para se trabalhar, é uma certificação que as empresas recebem. Então, a gente está muito bem acompanhado nessa jornada. Algumas pessoas perguntaram, eu não tenho muito conhecimento. Olha, vamos prover, inclusive, outras jornadas de um conhecimento até mais básico. Essa jornada, ela é uma jornada de back-end que pressupõe que você entenda um pouquinho do front-end. A Mari comentou para vocês, tem um teste seu conhecimento logo na primeira parte lá do Canvas, para que vocês possam, de fato, né, entender o tanto que vocês conhecem. E, se não conhecem, podem correr atrás. Vocês podem, né, pegar as indicações, as referências que a gente passou ali, para vocês se capacitarem nessa primeira parte e depois seguirem a jornada. Tá? De coração, se entreguem, se joguem, né, participem das guildas, se conectem com os colegas. Ali nós vamos fornecer ambiente para vocês trocarem ideias, figurinhas, ambientes de network para vocês conhecerem as outras pessoas que estão participando.
e vocês, de fato, aprenderem e participarem dessa comunidade que a gente está criando de troca dentro do EBTEC Network. Tá? Então, desejo muita experiência bacana nesse processo. Né? Faça o teste seu conhecimento com a sua consciência, com o seu conhecimento. Não pega o chat GPT para fazer isso, não. Porque você pode fazer ele 10 vezes, tá? E a nota dele não é nota do certificado. Então, é muito importante vocês entenderem que aquelas coisas estão ali como ferramentas para ajudar vocês, como o Autograder, como as guildas, como, né, os nossos outros canais. Tá? Então, muito feliz em ver todo mundo aqui e muito obrigado pela participação. Mari, obrigado pelo tempinho aí. Devolvo a você a palavra. Sempre. Te escutar sempre é muito positivo. Mas o Romeu falou algo muito importante sobre IA. Gente, quem não usa IA hoje em dia está perdendo tempo. Então, assim, sempre que vocês tiverem dificuldade de conteúdo, não se sintam acanhados para não procurar inteligência artificial. Mas sempre que for para poder validar o conteúdo de vocês, aí vocês pensem bem em se utilizar. Porque, assim, a gente entende a dificuldade de ensinar um aluno a desenvolver, a um aluno criar a lógica de programação hoje. A gente entende isso e sabe disso. Só que a gente está tentando fazer hoje, com vocês, é poder fugir disso, que vocês tenham um bom aprendizado. Para que quando vocês cheguem em grandes empresas, como a Levit hoje, vocês possam ter a ciência que vocês aprenderam muito bem, vocês tiverem uma boa capacitação, porque aqui tudo foi muito pensado com muito carinho, feito com muito carinho para vocês. Nunca se sintam sozinhos quando estiverem participando de algo, fazendo algo. Saiba que tem tanto eu, Romeu, Arthur, Dumont, Lívia, Ana aqui, mas tem muita gente para poder auxiliar e poder, até mesmo os próprios alunos, sabe? Então, se sintam à vontade para poder participar, falar, e se, como o Romeu sempre diz, serem protagonistas dessa jornada que não é feita para a gente, que é feita para vocês. Dumont, você está com a mãozinha levantada, se você quiser falar, por favor. Eu queria só puxar o gancho para convidar todo mundo a entrar no Discord e se apresentar lá também, começar já a dar início a essa comunidade toda, já desde agora, porque é muito importante isso, pelo menos eu como programador, na minha experiência, eu sempre me senti muito sozinho também. Assim, às vezes eu tinha um problema, eu olhava um problema de uma maneira e não tinha ninguém para conversar, para olhar, mesmo que assim a gente tenha falado aqui que essa primeira etapa talvez seja mais básica, mas também isso não é motivo para ir lá conversar e compartilhar um pouco da própria experiência. Exatamente, Arthur. Você falou algo muito interessante. Às vezes, algumas pessoas podem ver e entender isso como uma etapa mais básica, mas não se sintam acanhados para não ajudar, sabe? Já que se você sabe um pouco mais, sirva-se de referência para alguém que está precisando aprender ainda. E aqui é uma comunidade que eu estou com constante aprendizado, até eu posso dizer até pelo Romeu mesmo, que está com constante aprendizado. Então, sintam-se à vontade para poder fazer isso. Eu vou deixar o QR Code rolando aqui na tela ainda. Enquanto isso, vou pedir a Ana, Romeu, Arthur, Lívia, para poder me ajudar a responder as dúvidas. Pode ser? Mari, volta o QR Code para o Instagram. Eu já mandei o link do formulário lá no grupo, então acho que todo mundo já está com acesso. E aí deixa aí com o Instagram do EBTEC da Levit para o pessoal. Perfeito. A gente também conecta com a gente no LinkedIn, tá? Uhum. Ó, deixa eu ver a primeira pergunta aqui para a gente. Ó, alguém colocou, não entendi como entrar na guilda. Durante a live não consegui enviar dúvidas. O link da guilda Discord não funciona para mim. Foi Diego. O link da guilda, ele está disponível no Canvas. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, Ana, se você quiser, quiser mandar o e-mail da EBTEC, do Journey, ou algo para a gente poder, para eles poderem enviar esses problemas técnicos, mas assim, se alguém não tiver, se for algo recorrente, por favor, eu peço que vocês me falem, se alguém puder testar aí para a gente. Mas eu peço para você, Diego, verificar isso um pouquinho melhor, por favor. Eu estou colocando lá na página de boas-vindas
eu estou colocando, além do link do canal da guilda, eu estou colocando o servidor do Discord, porque talvez as pessoas não estejam conseguindo chegar no canal porque ainda não entraram no servidor. Então, eu vou Perfeito. colocar o link do servidor também, tá? O Beleza. servidor também está no Instagram, viu? Para quem tiver mais fácil também. Boa. O Pedro fez a mesma pergunta, só que ele perguntou também acesso ao Canvas. O acesso ao Canvas, ele seria nas próprias mensagens que a Ana está enviando no canal de comunicação, pelo e-mail, vocês garantem o acesso ao Canvas lá. Fiz o cadastro do Canvas no link disponibilizado, mas não estou conseguindo entrar. Seria pelo mesmo link? Seria. Está acontecendo algum problema? Teve alguém que teve o mesmo problema? Eu peço para essas pessoas que estão tendo esses problemas técnicos para poder recorrer a gente. Tem muita gente que está tendo o mesmo problema de Discord. Alguém perguntou aqui, ó, podemos usar TypeScript ou o bot do GitHub consegue corrigir? Arthur, eu vou te pedir para responder essa, tá bom? Os testes que a gente está fazendo está sendo em relação ao servidor, então a gente faz requisições para o servidor. A gente não está fazendo análise estática de código, não. Então, desde que vocês estejam retornando o que é esperado para a atividade, está tudo nos conformes. Beleza. O Diego perguntou, já respondi o Diego. Eu não me inscrevi no Simpla. Eu ainda consigo me matricular? Eu participei da aula, mas porque meus colegas enviaram o link. Romeu? Eu vou passando na bola. Não me inscrevi pelo Simpla, mas ela falou assim, eu não me inscrevi no Simpla. Eu consigo ainda me matricular? Eu participei da aula, mas foi porque meus colegas me enviaram o link. Elas acabaram esgotando lá no Simpla, né? Em breve nós vamos oferecer outra turma, tá? Mas, por favor, encaminhe para a gente aí, encaminhe nos nossos canais essa questão para que a gente possa fazer uma análise, porque muita gente não participou aqui, eu não sei se efetivamente desistiram, e aí a gente pode pensar em expandir aí essa entrada, tá ok? Boa noite, Romeu, tudo bem? Eu ouvi que esse bootcamp é um projeto de extensão. Por acaso ele conta também com uma matéria extensionista, horas e etc.? Ela não é uma matéria extensionista. Ele é um projeto de extensão desvinculado de disciplinas. Mas as pessoas que participam dele são extensionistas e recebem horas complementares em função da participação. Então, tem alunos aí com 5 horas, tem alunos com 10 horas, tem alunos com 20 horas, tem alunos com 30 horas. Tá? E aí, ao final do trabalho, eles recebem a comprovação do trabalho de extensão. O Aaron perguntou, como instala o Next.js, se eu já tenho o Docker e o resto? Não seria o Next, seria o Node.js. O Node.js você instala, a gente tem até os vídeos mostrando isso, especificando um pouco melhor, mas o Node.js, se você jogar no seu navegador, pesquisando sobre o Node.js, vai ser orientado para a página de suporte deles, e a principal, que vai ter método de instalação para qualquer sistema operacional, Linux, Mac, Windows. Então, de lá, vocês conseguem instalar tanto o Node quanto o NPM, que vai ser o processo que vocês vão conseguir manipular esse gerenciamento de pacotes. O Docker também, super tranquilo. Os outros pedidos que a gente fez foi o Git e o VS Code. Ambos, todos os 4 aqui, vocês vão ter uma orientação muito rápida e fácil nos próprios links oficiais das empresas. A gente vai até colocar como disponível para vocês visualizarem, mas não tem a menor dúvida, porque o suporte deles é muito, muito bom orientado. Não entendi como entrar no GitHub Classroom. Aliás, estou usando o aplicativo do Windows, do Teams, e não vi essa opção de perguntas e respostas. Obrigado. O Alexandre que perguntou, e Alexandre, esse problema de perguntas e respostas
Não aconteceu só para você, aconteceu para outras pessoas, inclusive para mim, e é problema do Teams que, infelizmente, a gente não sabe como controlar e o que poderia fazer para poder evitar ele. Então, peço desculpas por isso. Para entrar no GitHub Class, você não precisa preocupar, porque vai ser um link disponível na própria atividade. Essa atividade vai estar disponível amanhã pelas 2h, meio-dia. A gente está ao certo, vai definir para vocês, vai comunicar no canal de comunicação, mas lá dentro já vai estar o link do GitHub Class. Então, vocês não precisam preocupar com isso. Afinal, toda etapa tem uma entrega específica, seria um link específico para outro GitHub Class. O Diego, que eu falei aqui agora, ele falou que o link da guilda dentro do Canvas não funciona. Não funcionava para ele, que ele enviou um e-mail. Vou enviar agora no grupo o link do Discord. Então, só acessar pelo link do WhatsApp. Se o Canvas também está dando tudo certo, se quiser enviar no Canvas novamente, Ana, por favor. Tá. Obrigada. Por fim, uma das últimas perguntas é... Boa noite, foi uma pergunta similar. Eu só não da PUC gostaria de fazer quer saber como eu faço para poder indicar a PUC que estou fazendo essa extensão para obter horas extras. Uma dúvida que vocês estão tendo, pessoal, o Webtech é um projeto de extensão, mas o projeto Journey Backend não é um projeto de extensão em si. Ele é aí se eu estiver errado, por favor, me corrige, mas ele é uma atividade que conta como horas, como um curso online, como um evento online. Então, tentem só discernir sobre esses dois lados. Exatamente. Vale Quem está sim como fazendo... Desculpa, Ana. Quem Não, está fazendo a jornada está participando de uma ação de treinamento. A turma do Webtech que participa na realização, esses sim, eles são extensionistas. Então, já que veio a pergunta, nada mais do que responder com uma resposta criativa, que é o seguinte: dependendo do seu desempenho aí na jornada, você pode receber um convite para vir participar do Webtech e também ser um extensionista junto conosco nas próximas ações aí. Boa, sabia que você ia falar sobre isso. Se você não falasse, eu ia falar. Venha vestir essa camisa aqui, ó. Venha vestir essa camisa aqui, ó. Né? Participe dessa jornada que você vai receber uma camisa dessa aqui. Olha, todo mundo com o peito estufado aí, ó. Sim. Muito bom, muito bom. Olha lá, ó. É isso aí, galera. Participando do Webtech, você vai ser um extensionista, né? E você também vai gerar esse impacto aí para todas as pessoas. Desculpa, Ana, eu te cortei. Não, era só para confirmar que quem é aluno PUC, a jornada vale sim como a CG, e em outras faculdades eu não sei como que funciona, mas é provável que aceitem também. Com a emissão do certificado, vocês conseguem tentar colocar na plataforma. Ah, e lembrando, um detalhe muito importante. Vocês só garantem o certificado quando vocês passarem por uma prova final, que é feita pela plataforma Codesh, outro parceiro nosso, se alguém quiser ver de costa para mostrar, mas outro parceiro nosso, que vai realizar esse processo de validação da prova. Isso, Dumont. Que vai realizar essa prova para a gente, para poder lançar esse certificado para vocês. Então, finalizado todas as etapas, vocês vão ter a prova final a ser cumprida de acordo com o desempenho, com como vocês foram durante a etapa também, vocês conseguem o certificado. Então, assim, são muitas vertentes que vocês podem seguir aqui dentro. Vocês podem ver a minha Webtech, vocês podem participar de outras ações nossas, vocês podem se tornar, quem sabe, parceiros da Levit, como seja estagiários, trainee ou efetivos mesmo, de acordo com o nível de vocês, ou também ter o seu certificado e ter essa validação que você é uma pessoa certificada na área de back-end. E aí, lembrando aqui que o Maurício Lima comentou para a gente algo muito importante. Para vocês conectaram ao Canvas, acho que é o Discord, acho que ele falou errado, para vocês conectar ao link do Discord, você precisa acessar primeiro o Webtech Network /Discord e depois o link funciona, algo do tipo. Não compreendi muito bem, mas ele deu uma sugestão aqui para a gente.
E eu vou esperar mais alguns minutinhos para vocês mandarem mais perguntas. Tá lá no link do grupo. Se eu tô certa, né, Ana? Sim, já mandei no grupo o formulário, o Discord e o link do Canvas. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente responde. Se não houver, se houver essa pergunta posteriormente, pode entrar no Instagram, que a gente vai responder por lá também. De resto, pessoal, é isso. Eu espero que vocês cresçam muito com a gente, que vocês tenham uma evolução muito grande nesse período dessa jornada. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente está aqui junto para poder criar soluções, desenvolver talentos e impactar positivamente todo o ecossistema de ecologia e educação que a gente tem, tanto em BH, tanto em Minas Gerais, quanto no Brasil aqui. E qualquer dúvida, novamente, pode me procurar, pode procurar a Ana, o Rome, o Arthur, o Dumont, que seja. A gente está muito feliz e está muito grato por estar colocando na prática uma ideia que foi no papel durante muito tempo. Então é isso. Espero que vocês gostem bastante de tudo que a gente está fazendo aqui. Obrigado pelo espaço de novo, viu, pessoal? Aguardo vocês aqui dentro, hein? Pode deixar. Com muito Eu prazer. estava agradecendo ali, Pedro, pela participação, a você, a Patrícia, né, a Rafa, por todo o apoio aí na construção desse momento. E estamos juntos, né? A parceria de Perfeito. vocês realmente foi fundamental para que isso aqui virasse verdade. Valeu demais. Contem conosco mesmo. Um abraço, boa noite. Obrigadão, Pedro. Meus queridos, minhas queridas, nós vamos encerrando aqui a gravação. Espero que vocês curtam muito essa jornada conosco. Valeu, pessoal.